Hoje vamos falar sobre 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, que diz: Temos a palavra profética ainda mais confirmada. Nós somos fortalecidos pela palavra profética. Na verdade, mesmo sem nos darmos conta, todos somos afetados de alguma forma pelas profecias. Mas o que é uma profecia? A expressão hebraica para profecia não se refere apenas à previsão de coisas futuras. Ela também inclui ordens e instruções vindas de Deus. A samaritana reconheceu Jesus como um profeta, não porque ele revelou coisas futuras, e sim coisas do passado dela que Jesus não poderia saber se não fosse pelo poder de Deus. Jeová é a fonte de toda a profecia verdadeira. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz que os homens falaram da parte de Deus conforme eram movidos por Espírito Santo. Além de usar homens movidos pelo Espírito Santo, Jeová também viu algumas mensagens proféticas por meio de anjos. Um profeta bem conhecido foi Daniel. Por volta de 536 a.C., ele registrou uma visão das potências mundiais interagindo com os servos de Deus. Observe em Daniel capítulo 8, versículos 21 e 22. Daniel teve uma visão de animais representando governos. Vejam essa profecia marcante em Daniel capítulo 8, versículos 21 e 22. O bode peludo representa o rei da Grécia, e o chifre grande que havia entre os seus olhos representa o primeiro rei. Quanto ao chifre que foi quebrado, de modo que 4 se levantaram em seu lugar, haverá 4 reinos procedentes da nação dele que se levantarão, mas não com o seu poder. Notem que a Bíblia cita especificamente a Grécia. Quem era governante da Grécia quando ela se tornou uma potência mundial em relação ao povo de Deus, como um grande chifre, foi o macedônio Alexandre o Grande. Seu reinado foi bem curto. Ele morreu jovem em 323 a.C., 213 anos depois da escrita do livro de Daniel. O anjo de Jeová disse a Daniel que haveria 4 reinos que se levantariam no lugar do Império Grego. O capítulo 11, versículo 4, deixa claro que 4 regiões não ficariam para a descendência de Alexandre. Será que os fatos históricos comprovam essa profecia? Sim, os 2 filhos de Alexandre, Héracles e Alexandre IV, foram assassinados antes de se tornarem adultos. Não é incrível ver como se cumpriu de modo preciso essa profecia de que o reinado não seria passado para a descendência de Alexandre? Mas a profecia ainda predisse que o império de Alexandre seria dividido em 4 reinos. E isso aconteceu mesmo? Sim, havia 72 diferentes líderes militares debaixo de Alexandre o Grande. Mas a profecia dizia que apenas 4 reinariam em seu lugar. Depois da morte de Alexandre, houve várias batalhas violentas entre esses líderes militares. Mas, finalmente, apenas 4 se mantiveram, assim como foi profetizado na Bíblia. Um foi o general Cassandro, filho de Antípater, na Macedônia e na Grécia. O segundo foi o general Lisímaco, na Ásia Menor e na Trácia. O terceiro foi o general Seleuco Nicator, que conquistou Babilônia, Média, Síria, Pérsia e as províncias ao leste do rio Indo. E, finalmente, o quarto foi o general Ptolomeu Lago, que ficou com o Egito, Líbia, Arábia, Palestina e Coele Síria. Esses 4 se proclamaram reis por volta de 305 a.C., 18 anos depois da morte de Alexandre.
Essa profecia foi bem detalhada e seu cumprimento é uma prova incrível da inspiração divina. Isso não fortalece sua fé e confiança na Bíblia? Veja outro ponto. Qual foi a primeira profecia da Bíblia? A primeira profecia de todas foi a que Jeová fez em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde a descendência de sua esposa figurativa, a parte celestial de sua organização, esmagaria Satanás e sua descendência, trazendo livramento para toda a humanidade. Para identificar esse descendente, Jeová fez com que várias profecias nos conduzissem a Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 19, versículo 10 diz: Dar testemunho de Jesus é o que inspira as profecias, ou literalmente, é o espírito da profecia. O que isso significa? Que todas as profecias de Deus sobre o Messias apontavam para o seu Filho. Em Lucas, capítulo 24, versículo 44, Jesus mesmo disse que todas as profecias sobre o Messias têm de se cumprir. Vejam outras profecias impressionantes sobre Jesus e como elas se cumpriram. Uma foi que ele viria da tribo de Judá, da família de Davi, filho de Jessé. Mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus, Miqueias predisse no capítulo 5 de seu livro que Jesus nasceria em Belém. A profecia diz Belém Efrata. E por que é importante citar Efrata? Acontece que existia outra Belém, que ficava no território de Zebulão. Essa Belém hoje é chamada de Beit-Lã, cerca de 11 quilômetros a noroeste de Nazaré. Novamente, a profecia foi bem específica. E é incrível que Isaías profetizou que ele nasceria de uma virgem. Que humano poderia pensar numa coisa dessas? Daniel capítulo 9 predisse que o Messias viria 483 anos depois da ordem para a reconstrução de Jerusalém. E isso aconteceu mesmo no ano 29, quando Jesus foi batizado. Zacarias capítulo 11 disse que Jesus seria traído por 30 peças de prata. O capítulo 12 diz que seu corpo seria traspassado. Também foi profetizado que o Messias teria uma morte sacrificial por nossos pecados e seria enterrado na sepultura de um homem rico. Além disso, foi dito que ele ficaria na sepultura por partes de 3 dias e seria ressuscitado. Mas e quando alguns dizem que Jesus deu um jeito para que as situações de sua vida se aplicassem a todas essas profecias? Pense um pouco. Será que Jesus podia ter feito com que ele próprio viesse da tribo de Judá, da cidade onde Davi nasceu, Belém? Sua mãe Maria morava em Nazaré. Será que lá do útero ele falou para a mãe dele: me leve para Belém, porque as Escrituras dizem que eu tenho que nascer lá? É óbvio que o início da vida dele na Terra, com certeza, estava fora do seu controle. E tem mais. Como Jesus faria para que os sacerdotes pagassem 30 moedas de prata para Judas traí-lo? Como ele faria para que cuspissem em seu rosto? Ou que os oficiais romanos o pregassem na estaca e lançassem sortes para repartir suas roupas? Ou, ao passo que furaram o seu lado com uma lança, eles não quebrassem nenhum osso seu, como era o costume? Será que essas profecias poderiam ter se cumprido por mero acaso? Um pesquisador bíblico comparou esse processo à montagem de uma estátua com várias peças individuais. Imagine que vários homens, que nunca se conversaram, trouxessem cada peça dessa estátua para uma sala. Se todas essas peças se encaixassem e formassem uma estátua perfeita, obviamente você iria dizer que tinha alguém por trás projetando cada peça e dando especificações para cada um dos homens.
Cada profecia sobre o Messias fornece informações que se encaixam perfeitamente como as peças de uma estátua. Quais seriam as probabilidades de todas as profecias sobre o Messias serem cumpridas por coincidência em uma única pessoa? O pesquisador Louis Lapides disse: alguém usou uma calculadora e descobriu que a probabilidade de apenas 8 dessas profecias se cumprirem na mesma pessoa é de 1 em 100 quatrilhões. Para chegar nesse número por soma, você teria que somar 1 milhão mais 1 milhão por 1 bilhão de vezes. Diante dessa probabilidade, pense no seguinte: se você separasse 100 quatrilhões de moedas, daria para cobrir uma área bem maior que o estado de Minas Gerais, com mais de meio metro de altura. Minas Gerais tem uma área de quase 590 mil quilômetros quadrados. Imagine essa área gigantesca coberta por meio metro de moedas. Agora, e se você colocasse uma marca em uma só dessas moedas, vendasse os olhos de uma pessoa e lhe pedisse para andar pelo estado todo até achar essa única moeda? Que chances ela teria de encontrar a moeda marcada? Esse pesquisador continua: as mesmas chances tem qualquer pessoa na história de cumprir pelo menos 8 profecias messiânicas. Acontece que Jesus não cumpriu apenas 8, mas muito mais profecias. Essa é uma prova mais que suficiente da inspiração divina. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz: não importa quantas sejam as promessas de Deus, elas se tornaram sim por meio de Jesus. O que isso significa para nós? Que Jesus, de fato, é o prometido Messias enviado por Deus. E Ele nos ensinou a verdade para que, se acreditarmos nele e o seguirmos, nós também teremos a verdade. Não temos dúvidas de que as profecias da Bíblia vêm de Jeová. Mas as profecias bíblicas não se aplicam apenas a coisas do passado. Algumas delas estão tendo cumprimento marcante agora mesmo, diante dos nossos olhos. Isso nos dá a forte confiança de que, sem dúvida, as poucas profecias que restam sobre o fim desse iníquo sistema de coisas e o paraíso na Terra também vão se cumprir em breve. Elas não vão falhar. Nós, como cristãos, estamos envolvidos num trabalho profético. Claro que não estamos apresentando novas profecias, mas proclamamos profecias já registradas na Bíblia. No Pentecostes do ano 33, quando o Espírito Santo foi derramado sobre 120 discípulos, homens e mulheres, Pedro citou o profeta Joel dizendo: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todo tipo de pessoas, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão. O que os 120 discípulos fizeram no Pentecostes? Não há qualquer indício de que eles predisseram novos eventos. Mas Atos capítulo 2, versículo 11 diz: nós os ouvimos falar sobre as coisas magníficas de Deus. Isso era considerado profetizar. Hoje, homens, mulheres e crianças pregam a palavra profética falando das coisas magníficas de Deus. Falamos sobre o que Ele fez, está fazendo e vai fazer no futuro próximo. Que privilégio! Com tantas profecias sendo cumpridas, temos a palavra profética ainda mais confirmada. E nós falamos com as pessoas sobre essas profecias para fortalecer a sua fé também. Sim, fazemos isso para ajudá-las a entrar no caminho da vida eterna e desenvolver uma relação íntima com o nosso grande Deus, Jeová.